Prazer te receber outra Tô vez. abusando, né, Duda? Mas você merece, Arnaldo. Eu acho que quer pelo seu currículo, quer pelas coisas que você sempre consegue pela nossa região. Aliás, inclusive, você está em Bauru hoje a serviço, numa reunião na FETAESP aí, que eu gostaria que você começasse falando disso, e parece-me que tinha gente do estado inteiro hoje aí nessa reunião. Foi muito bacana, viu, Duda? Primeiro, muito obrigado, uma alegria estar com você, ao Samuel, a Vânia, toda a equipe maravilhosa aqui da TV Prevê e você, particular amigo aqui, vir aqui prestar contas, receber as cobranças, dialogar com vocês aí. Muito obrigado desde já por sua atenção. E a reunião foi realmente muito bacana, Duda. Foi na FETAESP. Só para traduzir, porque as pessoas se confundem com a sigla, a FETAESP é uma federação que agrega todos os sindicatos dentro do. Portanto, são pequenos proprietários, unidades que agregam ali a família, no máximo 1, 2 empregados, e essas unidades são muito importantes. Mantém a vitalidade da nossa agricultura. E a sede funciona aqui na nossa Bauru. E é por conta disso que aqui se fez a reunião. Realmente, tinha lá, desde presidente Epitácio, regente Feijó, mais lá na direção de Ribeirão Preto, vários sindicatos. Depois, lá no outro canto, em direção a Minas, Caconde, presente de Vinolândia, Ibiúna, na Grande São Paulo, Valinhos, na região de Campinas, ou seja, uma grande representação. O que nós conversamos lá, Duda? Nós conversamos sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Vou falar bem rapidinho para a gente entrar nos outros assuntos, mas há muito tempo, e aqui eu discuti, inclusive, algumas vezes com você, e você discutiu com outros, o novo Código Florestal. Uma grande polêmica houve. Ao final, nós conseguimos um texto que concilia bem meio ambiente com agricultura. Deixa de ter uma disputa e passa a ter, entre produção e preservação, uma harmonia. Agora nós precisamos fazer isso ser, de fato, implementado. Uma coisa que tem décadas de atraso. Aqui em São Paulo, o governador homologou, nosso querido Alckmin, e o Código Florestal se chama aqui uma lei que é o PRA, Plano de Regularização Ambiental. O que nós fizemos hoje lá? Com os sindicatos, levei a minha equipe técnica da Secretaria, explicando detalhadamente como é que é, ajudando a orientar o preenchimento, e isso vai chegar a todos os produtores. Nosso indicador de São Paulo é razoável. Para fazer o PRA, você precisa fazer antes o cadastro. É meio como se inscrever para o vestibular para depois prestar a prova. Nessa inscrição, nós já temos em São Paulo 68% das proprietárias, dos propriedades e dos proprietários já se inscreveram. Mas falta 32%. Ou seja, tem um outro lado ainda, 1/3. Qual é o prazo? E ele é final, dia 5 de maio. É um prazo para todo o Brasil. Aí as pessoas me perguntam, e se não fizer? Se não fizer, é uma fria. Primeiro, porque as novas regras, e elas são positivas para o produtor, do Código Florestal, do PRA, não serão cumpridas, as pessoas não poderão acessar essas novas regras, que são distâncias daquilo que é o curso d'água e de vegetação, daquilo que é a sua nascente, da sua área de proteção. Então, eles não terão essa vantagem. Segundo, programas do governo federal, do governo estadual, não poderá participar mais, se não fizer o CAR e o PRA, se não se inscrever e não fizer depois o plano. Financiamento, não só de instituições públicas, mas também privadas. A FEBRABAN já baixou uma norma. Se não fizer o CAR, o PRA, não terão acesso a empréstimo. Então, produtor, fazer. E se você quiser fazer, o Dudu está deixando eu fazer esse apelo aqui, que é um apelo que, repito, todos os sindicatos dos trabalhadores farão, todos os sindicatos rural. O Maurício Lima Verde, meu querido amigo, presidente do sindicato, está empenhado nisso também, vai fazer uma campanha aqui, cooperativas e associações estão fazendo essa campanha também em Bauru, e nós temos o nosso EDR. Aqui, quem quiser auxílio, pode recorrer ao EDR. Quem quiser auxílio, pode ir na Casa da Agricultura de cada uma das cidades. Eu sei que eu estou sendo ouvido aqui, e com grande audiência, na nossa querida Lençóis Paulista, sei que estou sendo ouvido em Bariri, sei que estou sendo ouvido em Pederneiras, o alcance da TV Prevê, ainda bem, cada vez é maior, né? Então, nós estamos disponibilizando. Faça o CAR,
participem desse momento, é muito importante para a nossa produção rural. Bom, antes de eu entrar até nas coisas do Brasil correndo, você lavrou um trunfo importante em Bauru. O boato aí é que o presidente da Câmara se filiou ao PPS de Bauru, o Faria Neto. É verdade isso? Eu estou gostando dessa notícia. Eu estou colocando aqui de lado o celular que eu esqueci, estou com medo dele tocado. Desculpa aqui, você que está nos ouvindo, por isso que eu botei de lado aqui. Então, eu estou muito feliz com esta possibilidade. Ela ainda não se confirmou e nós queremos que isso daí seja depois por ele próprio aí confirmado, Duda, mas eu quero falar de relações que são duradouras, né? E a relação que eu, particularmente Arnaldo, tenho com o Faria Neto é uma dessas relações. Claro. Então, é muito estranho quando você vê uma pessoa que pregava uma tese e ir para um partido que é muito diferente. Claro. Uma pessoa que era contra o governo e ir para um partido que apoia o governo. Eu acho meio esquisito, né? Verdade. Mas eu estou falando de coerência, né? E o Faria Neto, se isso se confirmar, espero que se confirme, e ele decidir vir ao PPS, eu vou ficar muito feliz. O Faria eu conheci muito jovem, ele continua jovem. O Faria, você está ouvindo a gente aí, vai ficar bravo comigo, tá certo? Continua dinâmico como é, mas eu conheci em Avaí, governo Montoro, da onde ele era originário, Dr. Chopin Tavares de Lima, programas como a descentralização, vaca mecânica, interior na praia, redescobrindo o interior. Então, tem toda uma vertente, né, Duda? De uma sintonia, de uma coisa que nos permitiu estarmos próximos, sem estarmos necessariamente vinculados eleitoralmente. Faria nunca fez campanha para mim como deputado. Ele teve outros parlamentares. Claro. Eu me lembro do Faria, quando eu o conheci, fazendo campanha por Purini, por Tidei, era um dos líderes, eles faziam em toda a região. E isso não afastou. A gente tem que ter relações que sejam baseadas em valores, em visões, e uma hora isso se encaixa no momento partidário ou eleitoral, depois não, mas importante é ter essa linha de conduta, né? Eu estou assistindo umas coisas tão surpreendentes, estou assistindo gente que acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda de outro, na hora do almoço é outro, à noite é outro, e isso realmente a população olha e eu acho que assim, fica desconfiado disso, né? Bom, eu conheci o Faria quando ele mudou para Bauru, na minha época de moleque ainda, Faria um pouquinho mais novo que eu. Ele veio da roça, do sítio, ele mudou no quarteirão da minha casa. Eu dei aula de futebol para ele, mas não aprendeu. Não aprendeu nada. Não conseguiu aprender nada. E olha que o professor era bom, né? Claro, era muito bom. Agora, mas a política ele aprendeu bem. Ele aprendeu bem e realmente eu acho que é uma grande conquista para o PPS em Bauru. Espero que dê certo. Hoje nós estamos aí nos prazos finais aí. E se der certo, vamos voltar e comemorarmos juntos aqui. Que leitura você faz? O que aconteceu em Brasília com o PPS, com o PMDB abandonando o governo? Olha, eu acho que a situação, eu comentava com o meu querido Arnaldo Ribeiro, meu xará, presidente do PPS, eu citei uma frase para ele quando eu vim aqui lá da reunião para cá, Duda. É uma frase do Lenin, né? O Lenin, às vésperas da Revolução Russa, 1917, 2 anos antes, ele cunhou uma frase que valeu ali durante muito tempo. E é uma análise, né? Ele dizia o seguinte: há anos que não passam de dias, mas há dias que valem por anos. Tá certo? Então você está vivendo um momento em que as coisas estão se alterando com muita velocidade, né? Eu acho que nós estamos numa disputa política muito acirrada. Partidária mesmo. O PMDB ter tomado essa posição inverte a situação. Aquilo que era um cenário de difícil viabilidade do impeachment, o impeachment passa a ser hoje um cenário com grande possibilidade de vir a acontecer. A resposta do governo a isso, que está sendo buscar ocupar o que restou de cargos no governo, distribuindo-os, eu acho que terá vida curta. Primeiro porque o governo pode distribuir o cargo, mas todos esses cargos não têm políticas, não têm recursos e tem uma situação que infelizmente só se agrava
do ponto de vista econômico. E acho que as pessoas que aceitarem esse tipo de barganha vão ter uma cobrança muito grande da sociedade. Então, acho que o cenário é mais provável. Mas eu estou com uma preocupação, talvez seja maior do que essa, Duda, que eu acho o seguinte, eu acho que a dinâmica de Brasília está perigosamente se afastando da população. E está passando aos olhos da população uma disputa do poder pelo poder. Exatamente. E eu acho isso muito perigoso. Hoje, nós estamos falando aqui das decisões partidárias, mas você, que é muito atinado a isso, me falava da última vez que eu tive aqui. Foi antes da Páscoa, e você me dizia, acho que nós vamos ter uma Páscoa com baixo desempenho. E as vendas do período de Páscoa, sempre foram importantes do ponto de vista do comércio, desabaram 14%. É verdade. A semana passada, os indicadores de desemprego foram consolidados no mês de fevereiro, os piores indicadores desde 2002. Nós estamos vivendo, portanto, uma situação em que o grave, acho eu, é a situação econômica do país. O desemprego está um percentual que não existia há muito tempo, ele deverá crescer no próximo período. Essa é a minha grande preocupação. O setor da agricultura, que você, até nós comentamos da última vez aqui, é um setor que ainda de alguma forma está sobrevivendo a isso. Eu me reuni essa semana com a equipe e nós integramos, eu sou um coordenador ali, que organiza a AgriShow, que é a grande feira de negócios do setor agropecuário, se realiza em Ribeirão Preto, vai começar agora no dia 25 de abril. As duas primeiras feiras que tiveram semelhantes, foi uma em Cascavel e foi uma no Rio Grande do Sul, que chama Expo Direto, é do plantio direto, registraram uma queda de venda de equipamentos de 42%. Isso. E os prognósticos são de que a AgriShow deverá ter também uma dificuldade. Eu até modifiquei algumas linhas nossas lá do Protrator, Proimplemento, para a gente tentar contribuir com isso. O governador Geraldo Alckmin está tentando fazer com que nós tenhamos algum dinamismo na agricultura de São Paulo, apoiando isso, para não deixar isso, que é um dos setores que ainda está resistindo, esmorecer. Mas eu quero muito que o debate em Brasília vá além da discussão se é TSE, se é Supremo, e discuta a situação do emprego, discuta a situação da economia e discuta propostas para sair da crise. Enquanto nós não tivermos uma aglutinação que seja em torno de propostas como essa, eu acho que vai ficar sempre uma luta daquelas pessoas que parecem do baile da ilha fiscal, das longe mesmas da pessoas, realidade dos né, povos. Arnaldo? Das mesmas pessoas, inclusive, né? Você viu essa, né? O Barroso foi gravado essa semana, né? Claro que ele, como ministro, não podia ter dito o que disse, né? Juiz que mas no fundo, se você analisar, ele está certo. No fim, ele acaba criticando o governo que está aí, como querendo dizer, nós estamos trocando nada por nada, como querendo dizer, esse governo não existe, né? E o medo de que, embora o Temer não fez nada de errado ainda. Sem fazer nenhuma transferência imediata e sem achar que nós somos, porque, nós estamos fazendo tudo certo. Não estamos, nós temos erro, o PPS tem erros também e tal, mas o nosso diretório aqui de Bauru, você deve ter acompanhado, fez 3 debates sobre questões econômicas, sobre alternativas aqui para a cidade. E eu agora estava, mais uma vez, me referindo a uma conversa que eu estava tendo com o Arnaldo Ribeiro, o Xará, ele falou, Arnaldo, agora vai passar o prazo aí das filiações e nós vamos fazer 2 seminários aí para discutir alternativas econômicas para a cidade, que tipo de proposta nós temos. Acho que é isso. Eu falei, por aí. Mas quem que nós vamos apoiar para prefeito? Não sabemos ainda. Estamos vendo as coisas acontecer. Mas antes de entrar nisso, que vai se decidir lá para junho, julho, tá certo? Vamos pegar agora as pessoas novas que vieram. Isso que você falou do Faria, que me enche de alegria. Pegar as pessoas e começar a discutir propostas e ideias. Acho que as pessoas em casa estão querendo isso, de quem pleiteia dirigir ou liderar alguma coisa. E não ficar uma briga entre eles, sabe? Eles lá brigando por coisas que não tem nada a ver com a segurança, com a sua vida. A minha preocupação, viu, Arnaldo, né? Com tanta crise, com tanto desemprego, cada dia a gente fica sabendo de uma coisa, é que haja ainda uma falta de confiança total da população de uma vez, e aí a gente pode esperar o pior para a sociedade brasileira. Quer seja de direita, quer seja de esquerda, umas situações que realmente seriam lamentáveis. Eu sinto
o início de um desânimo no meio do pessoal que eu lido, que eu trabalho. Eu acho que o Supremo está magoando todo mundo, ninguém está concordando com o que está acontecendo, e as atitudes políticas, você vê, né? Mesmo o papel do Temer, ele não conseguiu convencer o próprio PMDB. O Renan ontem estava na televisão criticando a atitude dele, que ele precipitou, porque o Renan tem o rabo preso lá com o Supremo, tem o rabo preso com o governo federal, não é isso? Segundo dizem, né? Você falou de duas questões que eu acho que são centrais. Desânimo e falta de respeito às instituições. Exatamente. Nós estamos perigosamente chegando nisso. Qual a vacina para isso? Também não sou eu que tenho todas as respostas. Mas nós aqui, muitas vezes conversando fora do ar, ou aqui debatendo com os espectadores, nós falamos de duas coisas. Primeiro, povo na rua e população consciente. Por isso, cada um que escreve aqui, que manda aí a mensagem, nós saudamos, né? Porque são pessoas diferenciadas, que estão aí na frente da televisão, tratando de assuntos como esse, e nós agradecemos. Então, mobilização das pessoas, acreditar e fortalecer isso. E segundo, um debate que vá além de ser um debate de nomes e que seja um debate de ideia. É a única forma de fazer com que as pessoas voltem a acreditar. Né? Vamos ver uma perguntinha? Elton Luiz pergunta para o deputado federal e atual secretário da Agricultura. Boa tarde, querido professor Duda. Parabéns pelo sucesso do programa Enfoque. Tenho uma pergunta para o ilustre deputado federal, o querido Arnaldo Jardim, sempre atuante em nossa região e em nossa cidade, no apoio à APAI de Bauru e várias entidades assistenciais da cidade. Gostaria de saber se não é hora do PPS lançar candidatura própria do chefe de gabinete e atual presidente da sigla de Bauru, Arnaldo Ribeiro, que vem desempenhando um excelente trabalho na cidade e montou a melhor chapa de vereador para Bauru. Ô Elton, vamos achar que nós ensaiamos, eu e você, essa pergunta aí, porque eu acabei falando do Arnaldo Ribeiro, querido amigo, 2 vezes aqui. Então, você está falando porque você está preparando a candidatura do Arnaldo. Eu adoraria que o Arnaldinho, como nós o conhecemos, do Xará, como eu chamo, do Arnaldo Ribeiro, como é respeitosamente por todos reconhecido pelo trabalho que faz, que pudesse ser candidato. Eu vou lhe dizer uma coisa, sinceramente, ele nunca, para mim, admitiu isso. E nas vezes que eu falei dele ser candidato, ele falou, não, mas tem outras pessoas, até acho que diz bem do seu caráter. E aí, para não ser uma coisa, mas olha, ele também depois disse para mim assim, olha, ser convocado, eu topo pelo partido, também nunca falou disso, que é uma coisa que as pessoas que quando não querem falar uma coisa, usam uma expressão diferente para enrolar as pessoas, não é isso. Ele tem feito um grande trabalho, é verdade, eu estou muito feliz com a chapa que foi constituída, orgulhoso. Quero aproveitar para agradecer a todos que confiaram e trabalharam por isso e se filiaram, e os que já estavam dentro do PPS. Essa possibilidade do Faria vir reforça isso de uma forma também muito importante, e acho que o PPS tem direito de pleitear espaço aqui em Bauru mesmo. Acho que o Xará, outras pessoas, são bons nomes. Nós não faremos disso a nossa motivação. Claro. Nós não somos um partido a serviço de uma candidatura. Nós temos um partido que tem ideias e que tem propostas. E vamos querer discutir com os outros partidos também. Estamos abertos, vamos discutir com todos que nós identifiquemos que tem proposta como as nossas. Pedro Valentim pergunta, Arnaldo Jardim, em matéria na Folha de São Paulo de hoje, alguns ministros do Supremo, que pelo fato do Michel Temer ter cometido pedaladas fiscais também, ele poderá ser alcançado pelo impeachment. Nessa condição, sendo que o presidente da Câmara e do Senado também estão sendo investigados pela Lava Jato, não seria melhor novas eleições? Pedro, primeiro agradecer, porque nas pessoas que eu falei que se dedicam, se destacam, certamente você é uma delas. Eu estou muito feliz também com a sua opção partidária, quero te saudar por conta disso, viu, Pedro? Valeu, tá certo? Quero te falar 2 questões mais aí.
tá certo? Primeiro, você fala sobre a questão do Michel Temer. Acho que o Michel Temer tem questões que foram levantadas pela Lava Jato. Acho que o Michel Temer, se o TSE caminha para impugnar a chapa, isso também poderá causar um constrangimento para o Michel Temer, e acho que ele tem que responder a isso, tá certo? Ou seja, o processo pode ter muitas mudanças ao longo do próximo período. Mas eu também não posso ignorar, como você não ignora, você é um observador muito arguto da cena política, que o pau no Michel Temer começou mais forte depois que ele decidiu se afastar do governo. Então uma coisa não é neutra. Ele não é santo, mas é lógico que essas coisas não estão surgindo agora porque alguém descobriu. As coisas também estão sendo motivadas e há um trabalho de enfraquecê-lo. Aliás, isso não é segredo. Isso foi explícito, né? Quer dizer, a primeira reação, eu vi isso... Mas ele cometeu pedalada, foi ele não exerceu o cargo de executivo. Teve um período em que a presidente Dilma foi viajar e ele teve um decreto que foi levado a ele pelo ministro da Fazenda, e ele assinou um decreto, e um desses decretos era um decreto que registrava uma transferência de dívida para o Banco do Brasil. Aquilo que eles faziam, eles antecipavam o recurso do Banco do Brasil e a dívida ficava com o Banco do Brasil. Ele assinou um desses decretos. E é isso que estão se pegando agora. Não falaram antes, tinha tido uma menção, mas agora se tornou um grande caso por conta dessa disputa política. Agora, eu acho que os maiores, as pessoas que mais favorecem a permanência da Dilma é a imagem do Cunha e do Renan, viu? Porque, olha, que imagem horrível que tem esse Cunha perante a população brasileira, né, Arnaldo? Você tem toda a razão. Acho que fica São cabos muito difícil, eleitorais da Dilma. Quanto mais mal eles falam da Dilma, fica mais... muito difícil que a Câmara possa, ela, ser um local de resolução. Imagina um cenário. Ela votar o impeachment e na presidência está o Eduardo Cunha comandando a sessão do impeachment. Acho que não combinam as duas coisas. Isso precisaria ser resolvido. Acho que você tem toda a razão, Lula. O Pedro avançou um pouco mais, porque hoje se diz que o cenário de crise que vai ter que ter alguma resolução, ele poderá ser o impeachment, ele poderá ser uma renúncia da presidente Dilma, que daria também uma nova situação, ou poderia ser um outro contexto. Quer dizer, o TSE julgando a chapa, tá certo? Realmente que ela teria aí seriam os dois crimes caçados, eleitorais, né? E aí a convocação de novas eleições. Do ponto de vista do futuro, de organizar o país, eu não tenho dúvida, viu, Pedro, que o que mais permitiria organizar o país seria a realização de novas eleições, para que você não tivesse nenhum questionamento de legitimidade de outras alternativas. O Luiz Carlos da Bela Vista. Arnaldo, se o impeachment passar pela Câmara Federal, será que o Renan Calheiros vai esperar os 6 meses para dar entrada no Senado? Acredito que não. Acredito que o Renan já verbalizou isso 1 ou 2 vezes, que ele tem até esse prazo, mas ele sempre, se você for ver com cuidado, ele falou até esse prazo. Se na Câmara se institui uma grande maioria, e para se fazer o impeachment precisa de uma maioria de 342 votos, acho que aí é pedra a rolar da montanha. O Senado não terá condições políticas de, embora tivesse regimental, de segurar essa situação. Você acha que o Lula vai continuar tentando ser ministro ainda, ou com tanta coisa que cada dia vai aparecendo, ele tira o pé do acelerador? O Duda, sabe o que eu acho que o Lula está fazendo nesse instante? Sobrevivendo? O Lula, não, fora sobreviver, né, que já é um grande desafio. Mas o Lula, do ponto de vista da política, o Lula já está se preparando para ser oposição e para concorrer depois de 2018. O Lula, que tem muito mais informações do que eu, e é uma pessoa que tem uma grande experiência e tem conexões, então não sou eu que vou achar. O Lula, hoje, tá certo? Eu, observando as ações dele, acho que ele considera que o processo já andou,
ele sabe das dificuldades que tem, e isso também os jornais já trataram, a relação dele difícil que ele tem com a Dilma. Ele responsabiliza a Dilma por essa situação toda que nós estamos vivendo. Isso também está muito explícito. Eu acho que todos esses movimentos, inclusive de reivindicação, de protesto e tal, já são para constituir uma base de recuperação dele, montar uma nova paz. Você acha que ele acha que a queda da Dilma é uma questão de tempo? Ele já está se preparando para o dia de depois. E você, Arnaldo, com a tua experiência, você acha que vai acontecer ou por impeachment ou a cassação? O que você acha? Acho que ela sairá. Ela sairá. Acho que não vai ser tão rápido, acho que será doloroso, mas ela sairá. Ela não tem hoje... O país esfacelando, né, Arnaldo? Ela não tem uma capacidade de governar, ela não tem uma capacidade de mobilizar. A mobilização é feita pelo partido PT ou pelo Lula. Ela não tem essa possibilidade de aglutinar, e ela não tem aquilo que é fundamental hoje. Diante da crise econômica, tudo que nós vemos, ela não tem capacidade de liderar um novo momento para o país. Então, acho que mais cedo ou mais tarde, mas há um processo de total inviabilidade da permanência dela. Arnaldo, você que está no governo do estado de São Paulo, né? Como é que vocês estão vendo esse escândalo da merenda aí? Muito ruim, né? Eu peguei... Você sabe que a Secretaria da Agricultura, de alguma forma, tangencia esse tema, né? Numa gravação, inclusive, a pessoa mencionou que iria a Secretaria tentar incluir o suco de laranja na cesta básica. E aí no jornal saiu dizendo o seguinte, que ia tentar falar comigo para vender o suco de laranja, tá certo? E não é isso. A Secretaria não compra nada, não tem nenhuma cesta e tal. É que quando os itens são da cesta básica, arroz, feijão, sal, açúcar, óleo e macarrão, os índices têm uma menor cotação. E há muito tempo, não é uma cooperativa, o setor da citricultura, que tem tido um consumo baixo de suco de laranja, tem diminuído, tem crescido de refrigerantes, deseja que ter menor tributo para fazer. Acho que deve ser a isso que estavam se referindo, né? O que eu fiz, Duda? Eu identifiquei um caso na Secretaria da Agricultura, de um problema. Era o chefe de gabinete, chefe da Casa da Agricultura de Monte Azul Paulista. Eu mandei fazer uma verificação e nesta cooperativa lá de Bebedouro, esta cidade, Monte Azul Paulista, emitiu um conjunto de certificados, são DAPs. Porque você, para montar uma cooperativa e ela vender na agricultura familiar, ela precisa ter um número de produtores de agricultura familiar. E como é que você identifica que é o agricultor de agricultura familiar? Você tem que dar um certificado. Ele ele produz aqui olericultura, ele produz verdura e a propriedade dele tem tal tamanho, trabalha ele, a família, um funcionário, você dá um certificado. Eu vi, achei estranho o número de certificados que essa cooperativa tinha de uma determinada cidade, Monte Azul Paulista, estou dando o nome, e nós demitimos lá o funcionário há um mês atrás. E agora, nessas prisões que aconteceram essa semana, 7 prisões, ele foi um dos presos porque a polícia identificou. E uma coisa que é bacana, né? Porque, bacana assim, é muito ruim isso, porque pode contaminar uma boa ideia da agricultura familiar. Mas é bom que tenha sido a polícia do governo do estado que tenha identificado essa fraude e que esteja tomando providência. Qual é a palavra do governador? Apuração rigorosa, doa a quem doer. No caso, esse funcionário, as guias que tinha emitido, nós tivemos aí todas essas informações e nós tiramos ele ali da secretaria. Muito bom. E o problema do metrô, embora só foram indiciadas as empreiteiras, né? Como que, claro que isso foi vem desde a administração do Covas, né? Como que o governo está encarando isso, Arnaldo? Apuração rigorosa, o governo já entrou inclusive com um pedido de ressarcimento das empresas, porque não há ainda o desfecho do processo na justiça, mas há evidências de formação de cartel. O que é cartel, minha gente? É quando a pessoa que vai vender um produto ou vai fazer uma obra
as pessoas, ao invés de passar, quando o Estado tem que comprar ou contratar alguma coisa, tem que fazer uma licitação. Diz o seguinte, olha, eu quero comprar esse copo d'água, quero saber quem vende a isso. Então um apresenta e fala, ó, eu vendo um copo igual a esse, portanto, tudo mais e tal, você vai. E acontece caso que as pessoas que vão vender combinam entre si. Falam, ó, vamos todos apresentar um preço acima de R$2. Ninguém pode apresentar menos, tudo mais. Tal. Fazem um pacto. Então o Estado, diante da evidência que poderia ter tido esse cartel, que está sendo verificado pelo CAD, que é o Conselho que verifica concorrência desleal, tá certo? E anticartel, é o CAD do governo federal. Nós aqui também, Ministério Público e Governo, Corregedoria no Estado, tomando providência, e o governo entrou com uma ação de ressarcimento, dizendo o seguinte, ó, vocês combinaram entre vocês, eu paguei mais caro, agora vocês vão devolver o dinheiro. Acho que tem que ser rigoroso com relação a isso. Inclusive, uma hora que a imagem do Alckmin estava excepcional, pegou em cima isso, né, Arnaldo? Olha, eu acho que a crise, primeiro, abate a todos, né? Então, o governo do Estado, nós, é lógico que os recursos estão menores, as contratações de funcionários não pudessem fazer. A arrecadação caiu sério. Mesmo, né, Arnaldo? Nós temos um problema de reajuste dos funcionários, tá certo? Se a arrecadação caiu no Brasil como um todo, em São Paulo, que muito é o estado mais industrial, caiu mais drasticamente. Claro. Né? Então, o que o Alckmin está fazendo isso? É meio dividir ali o pão. Então, há um desgaste. Mas o desgaste do ponto de vista da seriedade, esse ao Alckmin não atingiu, viu, Duda? Porque ele, nessa questão, ele é absolutamente rigoroso. Então, tem um desgaste por conta da crise econômica, reajuste de salário é um problema, não se consegue dar reajuste, tá certo? Tem empresas que estão tendo que enxugar, demitir gente, porque não tem dinheiro, é aquele negócio. Teu dinheiro diminuiu, você tem que cortar o mercado, você tem que deixar de fazer uma atividade não tem dinheiro, que você como fazia. É que você vai pagar, né? Não tem isso jeito. Que tem que ver, mas né? do ponto de vista da conduta, acho que o Alckmin aí é a prova de bala, viu, Duda? Ele é rigoroso, aí ninguém trisca ali com ele. Como é que você está vendo? É o país da barganha, né, Arnaldo? Agora ela começa a querer fazer as composições para o novo ministério, os novos cargos de sequência e um verdadeiro leilão, uma verdadeira oferta de cargos. Como é que a população vai reagir a isso, Arnaldo? Como é que você reage a isso, Duda? Com desânimo. Eu acho que com desânimo, mas você sempre foi um pouco além disso. Porque você fala aqui. Então você tem um desânimo e você age, né? E eu acho que a população vai agir, viu, Duda? Você acha que vai? Acho que a população, cada vez menos tolerante, tem razão. Cada vez menos paciente, tem razão. Acho que nós estamos vivendo períodos muito delicados. Muito perigoso, acho que tem pessoas que não estão se percebendo. Eu digo, a dinâmica de Brasília não considera. As pessoas estão considerando cada vez mais distante. Sempre se dizia que Brasília era uma terra da fantasia. A disputa que tem lá, eu tenho lado, eu sou pelo impeachment, eu sou de oposição, então não tem. Mas eu próximo faço a meia-culpa. Acho que os partidos, além de dizerem que precisa mudar, precisam apresentar propostas, precisam voltar a falar das coisas que estão no dia a dia das pessoas. As pessoas querem saber como é que vai criar novos empregos, como é que vai recuperar o poder aquisitivo. Isso que eu ia perguntar para você. Inflação. Eu tenho buscado dentro do meu partido priorizar essa conversa. Por isso que eu saúdo, aqui fazendo mais uma vez paralelo, quando aqui o diretório do PPS diz, nós vamos fazer debate, vamos discutir, antes de discutir nomes, vamos discutir ideias um pouco para a cidade. O que eu ia perguntar para você era exatamente isso que você estava falando agora. Admitindo a hipótese de que ela não saia, que chance ela tem de motivar essa economia outra vez, Arnaldo? Zero. Também acho isso. Zero. Eu não entro nem no aspecto partidário, você ainda é um homem de partido. Quer dizer, eu não vejo como empresário nenhuma possibilidade de movimentar essa economia com uma pessoa que tem 10% da aprovação da sociedade. Na última vez que eu estive aqui, eu me referi a uma pessoa, vou de novo fazer referência a ela, porque eu digo, assim, talvez seja acima de qualquer suspeita, né? Por quê? Porque durante 8 anos ele apoiou e foi um dos conselheiros do Lula.
Durante 4 anos ele apoiou, foi um dos conselheiros da Dilma. O ex-ministro Delfim Neto. Aí eu vi as Certo? declarações. E o Delfim Neto, de meses para cá, disse, não dá mais. O Delfim Neto, ao longo do tempo, foi alertando sobre algumas coisas que estavam acontecendo no governo da presidente Dilma. Eu não estou falando da ética, do roubo, não tô, esse departamento está sendo já tratado. Eu estou falando do ponto de vista da condução da economia. Hoje nós temos uma situação de inflação que está corroendo brutalmente o poder aquisitivo. Nós vamos completar o 3º ano, nunca houve isso na história do país, essa é a verdade. 3 anos com crescimento negativo. Nunca teve uma série de 3 anos, e nesse percentual, em torno de 3%, o país diminuindo. Tá certo? É o 3º ano que se faz. Outro dia, a ideia que se tentou dizer é o seguinte, nós vamos pegar as nossas reservas. Reservas é uma coisa que você tem ali para uma emergência, é quando você guardar um dinheiro no colchão, para o dia que disser o seguinte, olha, aconteceu um câncer na família, todo mundo foi demitido, aquele dinheiro é o último do dinheiro. E eles tá vão certo? usar, né? E eles estão dizendo que vão usar para dar alguns subsídios. É meio pegar a água e jogar na areia quente, quer dizer, faz aquele volume e daí 2 minutos some, ninguém percebe isso. Ao invés de pensar em coisas estruturais, as ideias que surgiram são ideias que aprofundam a situação. Esta semana não teve destaque. Eles fizeram uma grande intervenção no Fundo Postales. O que é o Fundo Postales? É um fundo previdenciário mantido, construído pelos funcionários dos Correios. E aí foram fazer uma auditoria e descobriram que o fundo de previdência dos funcionários do Correio, você que é funcionário, ele está dizendo, olha, eu estou contribuindo, quando eu aposentar eu vou receber lá o meu dinheiro do fundo, tá certo? Estão dizendo que tem um furo de 10 bilhões, tá certo? Tiveram que fazer uma intervenção e todos os benefícios vão ser empurrados durante um longo tempo, tudo mais e tal. Os sindicatos estão fazendo um movimento para que o governo dê esse dinheiro. Também vai dar para esse, por que não vai dar para outro? É uma coisa complicada. Por que é isso? Está evidente que teve problemas de irresponsabilidade, de roubo na gestão anterior. Dirigentes indicados pelo partido do governo. Está dizendo lá. Quem que vai fazer essa gestão? Então foram se acumulando questões de desatino em que precisa de um novo governo, precisa de um novo momento para poder fazer com que a situação da economia e da política possa ser enfrentada. Segundo dizem, Arnaldo, o furo no BNDES, o escândalo do BNDES é maior que o da Petrobras. E o Brasil construiu aí, nos 20 países do terceiro mundo, Moçambique, Angola, Cuba, Venezuela, Bolívia e etc., com dinheiro do BNDES, e quem fez essas obras lá fora para receber esse dinheiro eram essas mesmas empreiteiras que estão aí na Petrobras, as Odebrecht da vida, Camargo Correia, modo que o escândalo da Petrobras contamina o BNDES. O que você escuta nos bastidores? Tudo isso que você falou. E talvez tenham mais, né? Ou seja, nós temos os armários fechados que foram abertos. Já dão um clima de cheiro complicado no ambiente e tem armários ainda para serem abertos. O buraco foi muito maior, o desatino foi muito maior do que se imaginava. Pois é, na Petrobras se fala num desvio de 50 bilhão. E ainda se for mexer com o BNDES, onde vai parar isso? E os números da Petrobras são ainda mais dramáticos. Você está falando de coisas, eu concordo com todas, e estou apoiando todas. Mas estou sempre querendo até apresentar um outro lado, aqui para conformar. O roubo da Petrobras tem esses números que você está dizendo, que são imensos, né? Mas mais dramático ainda, ou tão dramático quanto, para não ficar numa comparação, é o fato de que a Petrobras esteve cortada no mercado internacional, o valor das ações da Petrobras, se dizia que a Petrobras valia 620 bilhões de dólares. Uma das maiores empresas do mundo. Hoje o valor de cotação da Petrobras é de 78 bilhões de dólares. É de 620 para 78. Tá certo? É a maior indústria, é a maior empresa brasileira. Capitalizou 90%.
É a empresa brasileira que mais tem condições, e num passado recente, de promover a inovação. A cadeia que existe em torno da Petrobras é uma cadeia muito sofisticada. A Petrobras está vendendo a preço de banana e tem que vender os seus ativos. Então, a retórica era o seguinte: eles, nós, os outros, querem privatizar. E nós somos os defensores da Petrobras. Os defensores fizeram com que de 620 ela valha hoje 78 e está vendendo as suas propriedades a preço de banana. Quem era defensor da Petrobras? Quem desejava o melhor para a Petrobras? E quem fez o pior pela Petrobras? E isso que é um exemplo de uma empresa, vale numa série de campos e de setores do país. O que você espera, então? Em Bauru, vamos vir para a nossa cidade aqui, que é bem mais fácil falar de Bauru do que falar do país, né? Olha que Bauru é complicado, hein? Tá complicado. Não, tá não, brincadeira. O que você espera que aconteça? Você falou que você vai examinar, vai participar, mas as eleições majoritárias você vai deixar para sentir o que pode acontecer. É o que nós conversamos agora, e eu vou vir aí nos próximos 15 dias para fazer uma reunião com o nosso diretório, nossos pré-candidatos a vereador, para definirmos uma linha de ação. O PPS inaugurou essas iniciativas aí nos últimos meses, fazendo alguns debates sobre o tema da cidade. A nossa ideia, me foi trazida aí pelo Arnaldo Ribeiro, pelo diretório, tem meu total entusiasmo, é que durante esses meses, agora, se começa abril e maio, o PPS possa realizar esses encontros mais, ir discutindo ideias, formular um programa. E vamos começar a falar de nome de prefeito, composições de prefeito a partir de junho, tá certo? Que é quando as eleições vão, em junho se definir, em julho são as convenções e aí atuar. Antes disso, pensar em ideias sobre o melhor para Bauru, ao invés de ficar falando nessas festival, todos nomes bons e merecem o nosso capítulo. Ao invés de ficar discutindo nomes, discutir ideias para Bauru. Muito bom. O que você gostaria de colocar mais para agradecer muito a você, Duda. Eu comecei agora, quero repetir ao nosso produtor rural o pedido, apelo para que preencha o seu cargo, colocar à disposição as nossas casas da agricultura na região, nosso EDR em Bauru, para fazermos isso. Agradecer muito a você, Duda, a oportunidade de vir aqui conversar, é sempre tão gostoso, o tempo voa, claro. Todo mundo fica bravo porque estoura o tempo aqui, tá certo? Desculpem aí a programação, mas acredito isso à delicadeza do Duda e meu entusiasmo por estar aqui, né? E desejar que a nossa agricultura continue pujante e reafirmar aqui uma convicção, porque quem assistiu conosco estava almoçando, corre o risco de ter uma indigestão, né? Ficar mais preocupado. Mas aí dizer a você, que está nos assistindo tão delicadamente, dizer o seguinte: o Brasil é muito grande. O país é muito maior do que isso. Nós vivemos uma terra abençoada por Deus. Outros países, guerras permanentes por divergências religiosas. Outros países, divisões permanentes por questões raciais. E aqui no Brasil, é o país da tolerância, é o país que as coisas se acordam. E, se tiver um pouquinho de estabilidade, a economia responde do dia para a noite. Nós temos uma infraestrutura formidável. Esse país é muito maior e espero que ele saia mais sacudido ainda, mais amadurecido dessa crise, para a gente não embarcar em aventuras que prometam o céu do dia para a noite. Não admitir que a economia se faça com mágicas e com artificialismo, mas que ela tem que ter um ritmo natural e acreditar muito mais nas pessoas, que ao invés de fazer promessa, sejam pessoas realistas que possam discutir, que a gente possa amadurecer e o Brasil vai sair muito maior depois dessa crise, se Deus quiser. Foi bom entrevistar você hoje, de ver a sua esperança, a sua confiança. Eu precisava, acho que ouvir isso hoje, viu? E realmente é o que nós queremos. E um país riquíssimo, né? De recursos naturais maravilhosos. É hora da população realmente deixar de ser passiva, tomar atitude e exigir uma conduta ideal para quem nos governa. Arnaldo, é um prazer falar com você, viu? Muito obrigado, Dudu. Um abraço a todos. Bom, eu agradeço a sua audiência, continue aí ligado
nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.